Olha só, de olho no aumento de produtividade leiteira, devido principalmente à maior participação das pastagens cultivadas de alta qualidade na dieta das matrizes, os produtores de leite estão aí de olho no clima. As condições ambientais proporcionaram bem-estar aos animais no que se refere às temperaturas. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Valdir Sangalletti, que é extensionista rural e coordenador regional dos sistemas de produção animal da Emater do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação estar falando aí com os participantes desse programa importante, representando a Emater do Rio Grande do Sul e principalmente falando de uma atividade que para nós é muito caro da extensão rural do Rio Grande do Sul, porque é uma atividade que envolve a agricultura familiar na sua grande maioria, né? Tem uma importância social e econômica fantástica, né? Dúvida alguma. Como é que está a situação aí para os nossos amigos da pecuária, né? Diante desse clima tão adverso que acontece aí no sul do Brasil, né? Como é que os produtores estão fazendo essa gestão do clima para tentar ver o que eles fazem na hora de, pelo menos, colocar os animais do pasto aí e não ter tanto prejuízo, né? E pelas características que a nossa produção de leite tem, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas todo o oeste de Santa Catarina, aí, a produção de leite é a base de pasto com suplementação. Aqui, dos 40 mil produtores de leite no Rio Grande do Sul, em torno de 90% trabalham com a produção de leite à base de pasto. E que na região que eu trabalho, que é na região da Emater de Frederico Westphalen, em 42 municípios, 97% produzem a base de pasto com suplementação. Então, se torna cada vez mais desafiador para esses produtores enfrentar essas adversidades climáticas, né? Nós passamos por uma estiagem bem forte, que impactou grandemente aí na produção de alimentos para o rebanho. E aí depois, quando retornou a chuva, né, veio o inverno, que normalmente ele traz desconforto para os animais e desconforto para as pessoas também, em função do excesso de frio, do excesso de chuva, do problema de formação de barro nos entornos dos mesmo as pastagens estando em condições de pastejo, o excesso de chuva e o excesso de frio prejudica muito a ida dos animais para a lavoura, para o pasto, né? E mesmo indo, o consumo de forragem diminui, e isso vai impactar também na produção de leite. Então, é um desafio grande, cada ano se discute isso, tem a ver com sistemas de produção também, né? Mas é possível, daqui a um pouco, você pensar em alternativas para diminuir um pouco esse problema que o produtor, que a família rural enfrenta. É lógico que não podemos dar o clima, mas nós temos que aprender com o que acontece nesses eventos, seja a estiagem, seja o excesso de chuva, seja o excesso de frio, se antecipando e tentando reduzir esses impactos negativos à produção de leite, e que vai impactar diretamente lá na produtividade e, consequentemente, na renda da família rural. Com certeza, Valdir, não é fácil para o nosso produtor de leite, né? A gente sabe o quanto que ele tem que estar fazendo conta ali, entender do clima para que ele não sofra tanto. Eu vou convidar para o nosso bate-papo aqui o Francisco de Assis, que já foi restabelecido, já está aqui ótimo, com o sinal perfeito. Francisco, estávamos aqui, né? Você prestou atenção na conversa, com certeza, para o nosso produtor de leite não é fácil, né? Porque ele precisa entender dessa gestão do clima para não ter problemas depois. Ele deixou bem claro lá que no sul do Brasil tem essas adversidades, o produtor já conhece, sabe como lidar, mas a cada ano parece que o fator surpresa acontece, né? Exatamente, viu, Marcelo? A variabilidade climática cada vez mais ficando mais intensa, isso prejudica a cadeia como um todo, né? Porque a questão da produção do leite depende muito do pasto, né? Se depende muito do pasto, vai depender muito da condição do clima, né? Então, se tem estiagem prolongada,
ou se tem estiagem dentro do período chuvoso, isso faz com que tenha uma redução aí do pasto também, né? E cada vez mais tem redução do pasto, consequentemente vai ter menos alimento para o gado, consequentemente menos leite, né? Como ele falou ali, é um negócio realmente bastante interessante, né? Então é necessário que a pessoa tenha novamente aí uma maneira de ter, vamos dizer, alimento para o gado, né? No caso, por exemplo, se for o milho também está um preço muito alto e não dá para sustentar somente com o milho, né? E o milho, novamente, também, quando tem estiagem, aí tem redução também na produtividade, na produção de milho, né? Porque aí a perda no milho, consequentemente, aumento de preço, e aí cada vez mais fica uma cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia mais dependente, mais sempre da condição do clima. Volta a você aí. Não é fácil, né, Nivaldo? Diante disso, o que vocês estão fazendo aí com os produtores para eles, pelo menos, trabalhar essa questão do clima e diminuir o impacto, né, quando acontece grandes situações como a gente vê, né? O trabalho de pesquisa e extensão é fundamental nessa hora, né? O que a gente fala, a gestão da propriedade é fundamental, né? Mas a gestão com um olhar sistêmico, que a gente diz, olhando a propriedade como um todo, olhando a atividade de leite como um todo, pensando em tudo que acontece lá e tendo foco principal. Eu sempre digo assim, ó, o produtor ele tem que entender e tem, logicamente, com a ajuda de profissionais, construir a sua pirâmide das prioridades na sua atividade leiteira. Eu sempre coloco como as pessoas e, em segundo plano, o solo e a água como base da pirâmide. Então, a gestão da propriedade é fundamental. Aquele produtor mais organizado, aquele que planeja suas ações, aquele que pensa né, no que pode acontecer, ele vai com certeza ter reserva de água, e esse é um impacto que interfere decisivamente quando dá uma estiagem, e reserva de alimentos. O problema é que, para você manter a produtividade de um animal que está aí sendo alimentado com em torno de 60%, 62%, às vezes um pouco mais, um pouco menos de forragem de boa qualidade, quando você enfrenta esse problema, você vai ter que aumentar a silagem, né, que já é cara pelo preço do milho que está aí, que é a ração, né, o alimento concentrado, que ele fornece mais do que o normal para manter a produtividade, manter o score do animal, e com o preço dos ingredientes da ração está muito caro também, e aí ele acaba também fazendo a reserva de feno, de pré-secado, ele consegue manter essa produtividade, mas aumenta muito o custo de produção. E esse custo já vem de um bom tempo, né? O produtor já vem sendo penalizado por ter um aumento significativo no custo de produção, e o preço do leite não está, digamos assim, evoluindo nos mesmos níveis. Então, ele está com essas dificuldades, para além de ter esse problema de não levar no dia a dia ou à noite os animais no seu pasto, ele tem o problema de ter que lançar mão desses alimentos e aumentar o custo de produção. Isso é bem preocupante para o nosso produtor, porque nós temos, dando o exemplo da nossa região, nesses 42 municípios, mais de 60% produzem até 6 mil litros de leite. Então, são pequenos proprietários e pequenos produtores. Então, esses itens aí que eu coloquei são decisivos para ele ter uma renda a mais. E a gente trabalha sempre orientando o nosso produtor, que no leite nem sempre mais é mais. Sim. Às vezes mais é menos. Então, a elaboração de uma boa dieta, pensando-se em produzir bem, para aquilo que ele coloca no bolso, não necessariamente a quantidade que ele produz. Nivaldo, é isso mesmo. Eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente. Uma boa noite, uma excelente semana para você, viu?